Após a queda para a Série A2, a Macaca vai ter o que tanto queria desde o começo da temporada: tempo para ajustar os detalhes. Contratado com Paulistão em andamento, o Hélio dos Anjos agora vai ter, nessa intertemporada, um período maior para tentar implantar sua filosofia de trabalho. Então nós temos agora uma intertemporada. Daqui a pouco ela pode ser feita até aqui mesmo, dentro de Campinas, mas com um comportamento totalmente diferente, né? Com os jogadores mais juntos, mais próximos, tanto para a recuperação de um treino para outro, como também para você criar o envolvimento emocional com o objetivo. Com a prometida reformulação já iniciada, Luiz Fabiano falou com a imprensa na manhã de hoje e comentou sobre o atual momento da Alvinegra. Eu sempre passei por dificuldades e dei a volta por cima. Então, enquanto eu estiver na Ponte Preta, eu vou tentar, sim, fazer um excelente trabalho. E se eu tiver aqui o ano que vem, tentar devolver a Ponte Preta na primeira divisão. O ex-atacante, que por muito tempo atuou dentro das quatro linhas, sabe da dificuldade que a Macaca vai enfrentar na disputa da Série B. A Ponte Preta tem a estreia no Campeonato Nacional marcada para o dia 9 de abril. O adversário é o Grêmio, equipe que eliminou o Internacional nas semifinais do Campeonato Gaúcho e vem embalada para esse início de Série B. Mas independente do confronto, foco de quem trabalha na Ponte Preta é somente no acesso. O fortalecimento dessa divisão, ele é notório. E a Ponte é uma das grandes da divisão. A minha responsabilidade, ela é imensa, porque a Ponte não pode pensar em outra coisa que não seja o acesso para a primeira divisão do futebol brasileiro. A diretoria da Ponte Preta tem tratado internamente sobre as mudanças no elenco. O que se sabe até agora é que o zagueiro Dedé, que chegou com status de principal reforço para a temporada, não deve continuar. O zagueiro, que falhou na derrota para o Água Santa, deve ser anunciado ainda nessa semana pelo Atlético Paranaense. Além de Dedé, outros jogadores também devem deixar a Alvinegra até o começo da Série B. Nomes como Wesley, Kevin, André Luiz e Moisés Ribeiro não estão nos planos da diretoria e devem ter as saídas anunciadas ao longo da semana. Trâmite natural do futebol é de saídas e entradas, até porque tem jogadores que estão acabando o contrato, né? Tem outros que têm interesse de ir para outros lugares. E isso é o processo natural, né? E até mesmo de uma reformulação para o Campeonato Brasileiro, que se trata de outro estilo de campeonato. Então, a gente vem trabalhando nesse ponto, né? A gente procura ver o que tem aí no mercado, né? Bom, tá aí o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano sempre foi muito arredio a dar entrevistas. A contratação dele foi importante, ele é um coordenador técnico, o trabalho dele é de campo, mas é inegável de que ele é um nome fortíssimo. Então, todas as vezes que tiver a oportunidade, esse contato aí com a imprensa é fundamental. Deveria participar mais vezes, dar mais entrevistas, não só coletivas, mas participar de programas esportivos, tanto os locais, os regionais de rádio, televisão e também internet, quanto os programas nacionais para divulgar o nome da ponte. Então, Luiz Fabiano representa hoje a Ponte Preta. É, sem dúvida, o nome forte que pode alavancar não só a parte de marketing e publicidade, mas também de contratações. Bom, Júlio Nascimento participa conosco sobre contratações. Esse é o assunto. A Ponte está muito atrasada na formação do time para a Série B. Atualizando a informação da Macaca. Diz aí, boa tarde, Júlio. Tudo bem, Batista? Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui na tela da Band. Pois é, a Ponte ainda não anunciou nenhum reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro, nem mesmo o Fabinho Xavier, que será emprestado pelo Metalista até o final da competição, oficialmente foi anunciado pelo Departamento de Comunicação e pela diretoria da Ponte. Então, claro que existem negociações em andamento neste momento, a Ponte deve sim anunciar os primeiros reforços nesta semana, inclusive com a possibilidade de reforços de um outro mercado, o mercado sul-americano, jogadores estrangeiros estão em pauta, então existe essa possibilidade da Ponte se reforçar também com outros atletas que não estejam no Brasil. E a grande expectativa, né, Batista, é saber também quais jogadores deixarão o clube.
Alguns jogadores já se despediram. Na sexta-feira, na Rádio Bandeirantes, nós falamos sobre a saída do Dedé, que tinha acertado ali amigavelmente uma rescisão com a Ponte Preta. O Dedé está a caminho do Atlético Paranaense. Tem um projeto para que ele seja jogador neste ano e depois se transforme em um dirigente. É um jogador que ele é muito respeitado, né, por outros atletas do Brasil. Tem um vestiário muito forte o Dedé, então o Atlético Paranaense está pensando também nisso e não no aspecto técnico e físico, porque nós sabemos que o Dedé ainda está muito longe de ser aquele jogador que chegou à seleção brasileira um dia. E outros jogadores devem deixar a Ponte também. Guilherme Santos, Kevin, Fábio Sanches, André Luiz. São jogadores que estão nessa lista da Ponte de atletas que não continuam pensando agora no Campeonato Brasileiro, Batista. Bom, houve um erro, claro, né, na escalação do Dedé, não na contratação do Dedé. Quando o Dedé foi contratado, não só no aspecto de marketing, mas como também para jogar, mas não no Paulista. Ele tinha que ser preparado, 2 anos parado, muito tempo sem jogar uma partida oficial e tinha que ser preparado para a Série B. Esse era o projeto. Aí tudo foi por água abaixo porque o Gilson Klein escalou ele contra a Inter, um pênalti, uma falha, empate 2-2 e essa pichotada que ele deu aí contra o Água Santa, o jogo que praticamente rebaixou a Ponte, ficou com remotas possibilidades de escapar. Ficou sem clima. Como é que a Ponte ia manter o Dedé no estádio Moisés Lucarelli para disputar a Série B, sendo que o rebaixamento passa pelo Dedé? Olha, eu tenho uma opinião um pouco diferente da sua, Batista. Eu acho que ele deveria sim, isso eu concordo contigo, ser utilizado com tranquilidade, com uma intensidade um pouco mais espaçada, não nas partidas que foi utilizado, né, um pouco mais à frente. Mas eu não tinha conhecimento, por exemplo, e eu espero que as pessoas, no momento da contratação, que elas sabiam como é que o Dedé estava fisicamente. Depois de um período treinando, eu me assustei. Poxa, como é que os caras colocam um atleta nessa condição para jogar? Então, sabe, Batista, não é possível que eles contrataram o Dedé só por causa do marketing, que foi legal, projetou, e porque ele pudesse jogar no Campeonato Brasileiro. Porque a gente sabe que não custa barato, né, Batista? Então, eu não teria contratado. Não teria, porque a Ponte ela não tem dinheiro, ela não pode ficar fazendo apostas, ela tem que contratar jogadores para botar em campo e jogar e resolver o problema. E os erros foram inúmeros, né? E esse erro da escalação do jogador sem condição foi letal. A partida contra o Água Santa, queiram ou não, um empate ali teria livrado a Ponte do rebaixamento. E foi num lance que ele, infelizmente, errou, que a Ponte tomou o gol. E naquele jogo não aconteceu mais nada. O Água Santa não deu um chute no gol. Só foi aquela oportunidade. Então, ó, eu desejo todo sucesso para ele no Atlético Paranaense, mas eu tenho a impressão que ele já está encaminhando o final da sua carreira. Vai lá para começar a pertencer à parte técnica, diretiva, mas eu acho que está tudo traçado para ele trabalhar no Atlético Paranaense, mas não como jogador de futebol. Bom, o Tigrão, falando aí da montagem do time da Macaca para a Série B, vai ter que contratar uns 15 jogadores, não há tempo de preparação adequada. Como é que vai ser a Ponte, então? A Ponte tem 2 grandes adversários, né? O tempo muito curto, a falta de recursos, que também todos nós conhecemos, e depois vem os outros 19 adversários que ela terá que enfrentar aí para tentar alguma coisa de positivo na Série B, super competitiva, que se inicia aí, tudo leva a crer para a Ponte, já no dia 9, né? Amanhã é dia 29, hoje 28, amanhã é 29, 31, quinta-feira. Mais 9 dias, no outro sábado. A Ponte já tem que estar com o time aí pronto aí para enfrentar o Grêmio, né? E se começa perdendo em casa, já tem esse trauma do rebaixamento recente, o ambiente já fica desfavorável. Então é um desafio, como poucos que eu vi, a Ponte ter que enfrentar ao longo de todos esses anos que milito aqui na Crônica de Campinas. Muito grande esse desafio, tomara que tenhamos surpresas positivas, que todos nós até sejamos pegos de surpresa com
contratações em quantidade, porém com qualidade, e que a Ponte possa entrar com um time competitivo contra o Grêmio. Mas é uma situação muito difícil, muito preocupante. E quanto ao Dedé, só para não passar em branco no assunto, né, para mim ele não deveria ter sido contratado. Infelizmente para ele, para a família dele, para o futebol brasileiro, ele já é ex-atleta desde a sua última apresentação no Cruzeiro. E se existiram erros na escalação, eu me nego a concordar e a admitir e a acreditar que treinador rasga nota de $100. Ele precisa de resultado para permanecer no cargo e de preferência para ter o salário dele em dia. Então, se o Gilson errou escalando contra a Inter e foi um jogo só, e ali a Ponte perdeu, né, a possibilidade de ganhar 2 pontos, ela empatou com a Inter, Deus sabe como. A Inter, quando vencia por 2-1, perdeu o terceiro gol, cara a cara por 3 oportunidades. E depois, em cima da hora, já nos acréscimos, num cruzamento, o Luca botou na rede de cabeça e a Ponte empatou, um castigo para a Inter. Perdeu 2 pontos. Depois, mas o Gilson errou, não soube avaliar, não tem experiência para isso. Alguém acredita que o Gilson Kleina, vendo um zagueiro treinar, qualquer jogador de qualquer posição, ao bater o olho não vai saber se ele está em condições ou não? E aí vem o Hélio, mais experiente ainda, e escala contra o Água Santa no jogo da permanência. Então eu pergunto, os caras estão rasgando o dólar? Só para você refletir aí, o treinador erra sim? Será que com toda essa vivência que eles têm dentro do futebol, eles não sabem observar que aquele cara não é mais atleta de alto rendimento? Só para você refletir. E nas entrevistas do Fabiano, a gente percebe que ele usa muito o seguinte, Batista: se eu estiver aqui, caso eu continue, se nesse momento eu estiver fazendo parte. Outro dia na postagem dele, em redes sociais particulares, e hoje na entrevista coletiva. Eu acho isso ruim. O Fabiano devia dizer o seguinte: estou envolvido no processo e vou até o fim para devolver a Ponte para as 2 primeiras divisões, do Paulista e do Brasileiro. Sabe, caso eu, sexta-feira, que é o meu dia de vir aqui no programa, caso eu consiga vir, eu vou contar uma bomba para vocês. Não, tem que dizer, quinta-feira à noite vou ter uma notícia forte, sexta eu conto para vocês. Eu não posso dizer para o meu telespectador assim: caso eu venha aqui mais alguma vez, caso eu esteja aqui no mês de maio, quando a Ponte já está jogando o Brasileiro, aí eu vou formar um juízo de valores e falo para vocês. Caso eu esteja, é o cacete, pô. Só se alguém me mandar embora. Por mim, eu tenho que dizer que eu vou estar aqui, pô. Viu, Fabiano? Um pouquinho mais de confiança, de convicção de que você realmente é importante e pode ajudar a Ponte.